Gente, então hoje a gente vai falar da armadura de Deus. Alguém já ouviu falar de armadura de Deus? Efésios. É isso aí. Então tá lá em Efésios. Efésios é um livro curto, são só 6 capítulos. Então se vocês quiserem ler depois é bem rapidinho de ler. E o que Paulo vai falar? Revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Antes da gente falar sobre a armadura em si, o que significa, o que é, eu vou explicar um pouquinho o contexto, né, de toda essa carta, do que Paulo estava passando para escrever essa carta. Então, a carta de Efésios, ela foi escrita para a cidade de Éfeso, né? E alguém já ouviu falar dessa cidade de Éfeso? Já? Então, a cidade de Éfeso, eu vou colocar uma imagem aqui que vocês vão reconhecer, porque já tem filme, já passou. Era uma cidade muito rica, influente no meio ali que ela estava, só que ela era uma cidade pagã. Então, toda a cidade adorava outros deuses. Ela era localizada na Ásia Menor, hoje a Ásia Menor hoje é onde é a Turquia. Então a cidade de Éfeso era lá na Ásia Menor. E por ela ficar no caminho ali entre Israel, entre outros países, ela era uma cidade de comércio. Então ela era uma base de comércio também. E ela era uma cidade romana. Aqui, ó. Então, onde é a Turquia hoje, todo esse território é considerada Ásia Menor, era chamada de Ásia Menor, e a cidade de Éfeso ficava nessa região. Então, como eu falei, o livro de Éfeso, a carta aos Efésios, né, tem 6 capítulos, foi escrita por Paulo. Paulo escreveu essa carta quando ele estava preso. E além da armadura de Deus, Paulo ele enfatiza algumas coisas também. Ele vai falar da graça de Deus, né, e a salvação pela fé. Ele fala da unidade da igreja, que é o corpo de Cristo. Ele vai falar de uma vida em santidade. E por último, finalizando o livro, ele fala dessa batalha espiritual. E Paulo ele teve muitos problemas lá na cidade de Éfeso. Por quê? Porque, como eu falei, eles eram idólatras. E abre para mim Atos 19, 23. Então, o evangelho foi o resumo que a Vitória fez. Ele começou a impactar a cidade porque eles estavam abandonando tanto a feitiçaria quanto a idolatria. E Paulo gostava tanto de Éfeso que no livro de Atos, lá no final, ele faz um discurso emocionante até. Depois vocês dão uma lida lá em Atos 20. E a igreja de Éfeso ela foi pastoreada por Timóteo. E João também viveu nessa cidade de Éfeso. E tem uma outra pessoa que João ficou encarregado de cuidar. Quem que era? Então o apóstolo João ele viveu lá em Éfeso e ele cuidou de uma pessoa muito importante. Maria! Quando Jesus estava sendo crucificado, ele pediu para João tomar conta da mãe dele. Eu vou ler para vocês. Ó, no livro de João, capítulo 19, verso 26 e 27. Então, vendo Jesus sua mãe e junto a ela o discípulo amado, disse: Mulher, eis aí o teu filho. E depois disse ao discípulo: Eis aí a tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Então aqui ele fala para a mãe dele: ó, esse aí agora é seu filho. E ele fala para João: ó, essa aí agora é sua mãe. E depois disso, João leva ela para casa e começa a cuidar dela como se fosse a mãe dele mesmo. Então, Maria também morou nessa cidade, né, segundo a tradição. E tanto é que hoje que eles acreditam que seja a casa que ela morou. E é um ponto turístico lá na Turquia. Inclusive, é isso aqui. Inclusive eu estava procurando foto, né, para colocar. Aí apareceu se eu queria comprar ingresso para visitar. Então Éfeso ele era um centro de magia, tá lá em Atos. Eles queimavam livros. Aí
eles começaram a queimar os livros de feitiçaria, né? Porque eles estavam abandonando. O templo de Diana, ele falava de idolatria sexual e misticismo. Então ali era um lugar de intensa batalha, principalmente para quem estava pregando num lugar desse, né? E a armadura de Deus completa, a completa virtude espiritual provida por Deus, e para os crentes a fim de capacitá-los para a guerra contra as forças do mal. Quem são essas forças do mal? Então, antes da gente falar desse inimigo, né, que são essas forças do mal, vamos entender um pouco sobre a armadura em si. Então, essa expressão armadura de Deus, ela vem de uma palavra grega, que é panóplia, né? A palavra pan, são duas palavras, a palavra pan significa toda e opla significa armas. Então, na própria palavra já fala toda a armadura. E a gente vê que Paulo ele fala de toda a armadura mais 2 vezes, quase nos mesmos versículos. Vistam toda a armadura de Deus. Aí depois no verso 13, lá em Efésios 6. Por isso, vistam toda a armadura de Deus. Então ele enfatiza, vistam toda a armadura. Então a própria palavra, ela já traduz o que é armadura, né? É uma proteção completa. E apesar de uma armadura ela ser formada por partes diferentes, eu não vou falar aqui para não adiantar, mas por várias partes é feita uma armadura, ela é uma perfeita unidade, porque se você tiver com a armadura completa, você vai estar protegido por inteiro. E por isso que Paulo fala 2 vezes até. Ou a pessoa está com a armadura completa, ou ela está desprotegida. Porque se ela não tiver com a armadura completa, em algum lugar ela vai estar vulnerável. Mas por que Paulo fala de guerra se ele estava escrevendo para uma igreja? Igreja entre guerra? Mais um motivo por que Paulo ele vai falar de armadura. Ainda mais de soldado romano. Da onde que ele tirou isso? Porque, beleza, ele está falando de armadura por causa de guerra. E a guerra não é uma guerra física, mas uma guerra espiritual. Parabéns, você vai ganhar um chocolate na próxima aula. Vou aprender com o pastor. Paulo, quando ele escreveu essa carta, ele estava preso. Ele estava preso em Roma. Então, ele ficou preso durante 2 anos numa espécie de prisão domiciliar, né? E muitas vezes ele ficou acorrentado com soldado. Então, todo dia ele via um soldado vestido com a roupa dele. Lá em Atos 28 fala: quando chegamos a Roma, o centurião entregou os prisioneiros ao general do exército, mas permitiu que Paulo morasse à parte sob a guarda de um soldado. Então, Paulo ele teve essa espécie de regalia porque ele era romano. Ele era um cidadão romano, né? Então, ele ficou morando numa espécie de prisão domiciliar. Só que ele não tinha tornozeleira, né? Ele era o soldado acorrentado nele para garantir que ele não fugisse. E Atos 28, Atos 24, Atos 27 vai falar das prisões de Paulo. Então, durante esse período que ele estava preso, ele escreveu várias cartas. Para Efésios, para Filipenses, Colossenses, Filemon. Também escreveu a 2ª carta para Timóteo. E no final da sua vida, Paulo ele ficou preso num lugar bem pior, um pouco antes dele ser morto, né? Então, porque aí ele trocou o imperador, então era, se não me falha a memória, Ciro, e depois veio Nero. Nero não teve compaixão com ele. Então, e Nero, não sei se vocês sabem, já ouviu a expressão fogo em Roma? Alguém sabe por quê? O imperador Nero, ele mesmo pôs fogo em Roma e culpou os judeus, os cristãos. Aí o que ele usou? Essa desculpa ele usou para matar milhares, milhões, que a gente não tem nem ideia. Então aqui, essa prisão, ela existe até hoje. Aqui é o desenho, né? Mais ou menos a planta de como ela é. E aqui é ela hoje. Então, quando a gente consegue perceber que Paulo estava citando um soldado romano, porque ele estava preso ao soldado muitas vezes, então é a realidade que ele estava vivendo, ele usou como exemplo. E quais as qualidades que um soldado precisa ter? Se ele está comparando o cristão com um soldado agora. Qualidade de soldado, fala uma. Ser forte, tem que ser fiel. Forte.
Fiel. Mafê? Coragem. Ó, vocês estão bem. Silmara? Ele tem que ser bom em se defender. Tem que ser forte, né? Também. Defesa. Sandra? Inteligência. Estratégia. Então. Prudente. Boa, irmã. Disciplina. Vocês estão quase falando todos que eu coloquei aqui. Então, disciplina, coragem, fidelidade, resiliência, paciência, né? Mafeado para mim, Mateus 26, 41. Vigiem e orem, para que não cedam à tentação, pois o espírito está disposto, mas a carne é fraca. Orar e vigiar. Um soldado tem que ser vigilante? Sim. Então é uma característica também. E o que é a oração? A oração é a comunicação com Deus. O soldado tem que se comunicar com o seu superior? Tem. Então, mais duas características do soldado. Então, o versículo 10, deixa eu passar aqui. Então, quando Paulo começar a falar da armadura, ele fala, quanto ao mais, sedes fortalecidos no Senhor. Ele usa essa expressão, quanto ao mais, por quê? Porque até agora ele estava falando de coisas práticas. A gente viu lá que ele falou de salvação, falou de fé, falou da unidade de Cristo, falou de vida em santidade. Então, até agora ele estava falando de coisas mais físicas, né? Mais práticas. Então, quando ele vai começar a falar, quanto ao mais, ele vai falar agora de uma realidade espiritual. Então, com quem que é essa guerra, se ele está falando de espírito? Vamos ler o verso 12. Pois não é contra pessoas de carne e sangue que temos de lutar, mas sim contra principados e poderios, contra os príncipes deste mundo de trevas, contra os exércitos espirituais da maldade nas regiões celestiais. Então, a guerra não é aqui. Então, os inimigos aqui ele fala que são principados, potestades, dominadores, hostes espirituais da maldade. Principado. Alguém sabe o que é? Se a gente for pensar numa organização militar, o principado ele é o mais alto escalão, ele é o general ali. Acredito que ele só seja abaixo que Satanás, porque Satanás ele é o máximo do mínimo, exatamente. Então os principados, que foi aquele que lutou, que quando Daniel orou, o príncipe da Pérsia, que o anjo fala, né, que estava batalhando contra ele. Então é uma categoria bem alta. Assim como os anjos, existe anjo, arcanjo, querubim, serafim. Também existem essa hierarquia nos demônios, que a gente vai aprender mais para frente, não vai ser agora. As potestades são um nível mais abaixo, só que também ainda faz parte ali do alto escalão, né? Os dominadores seriam os chefes de departamento ali, os líderes, né? Então já é um degrau abaixo. E quando ele fala de hostes espirituais de maldade, é todo mundo reunido ali. É o exército completo do mal. Mas antes da gente entrar nesse assunto, a gente tem que pedir para Deus, né, com a ajuda do Espírito Santo, porque nem tudo é obra do cão. Então, tem coisa que não é o diabo na nossa vida, tem coisa que é a gente mesmo. Então, a gente tem que aprender, porque é igual, queimou minha geladeira, foi o diabo que ligou ela no 220. Não foi, a maioria das vezes mas também, então, a gente tem que ter esse discernimento. Então, o exemplo que ficou 10 anos só andando com o carro, não trocou óleo, não viu água, não viu nada, aí o carro quebrou. Foi Satanás que quebrou o carro. Não foi você, né? Então, tudo é vigiar, né? Além de orar. E falando da armadura de Deus, que fala lá em Efésios, alguém sabe quantas partes são? Quais? Então vamos por partes. Começando de cima, o capacete da salvação, couraça da justiça, cinto da verdade, sandálias do evangelho da paz, espada do espírito e escudo da fé. Então são 6 itens ali, 6 armas, né, que a gente chama. Então vamos ver o que cada um significa. Efésios 6,14 ele vai falar,
cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Então, o cinto da verdade. O cinto nessa época, ele prendia a túnica e ele servia para prender a espada. Então, o cinturão, que é o cinto da verdade, o próprio Jesus fala, quem é a verdade? Ele. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Conhecereis a verdade vos libertará. Então, aquele que está vestido da verdade de Cristo, ele jamais vai apoiar algo errado, não vai apoiar um engano. Então, o próximo qual que é? Couraça da justiça. A couraça, no soldado, ela protegia os órgãos vitais, né? O coração, principalmente o coração, pulmão, os órgãos principais ali. A couraça, ela era tanto feita de metal, como ela, ou um couro bem duro, né? Porque ela tinha que proteger ali os órgãos vitais. Quando a gente escolhe pela salvação, quando a gente acredita, aceita Jesus, a Bíblia fala que a justiça dele é imputada em nós. Então, a couraça, ela protege o nosso coração da culpa da condenação, né? Então, a gente não tem mais culpa. A gente foi justificado. Os calçados da preparação do Evangelho da Paz. Então, esse calçado, ele era diferente porque ele tinha prego. Era como se fosse uma chuteira embaixo. Então, além de ele dar sustentação na perna ali, ficar bem justinho, ele tinha uns pregos que fincavam o soldado no chão. E porque quando a gente vai pregar o evangelho, o que a gente faz? A gente sai da onde a gente está. Qual que é o último item ali do nosso vestuário que a gente coloca para sair? Sapato. Ninguém põe a sapato e depois vai pôr a calça, né? Eu acho que é muito difícil. Mas normalmente quando a gente põe o sapato já é a hora de sair. Então quando a gente é a preparação do evangelho. Então a gente vai pregar, a gente vai falar do evangelho, né, que é a boa nova. Então por isso que o sapato, a sandália representa isso. Então é a prontidão para a gente proclamar o evangelho. Além disso é viver em paz, né? O evangelho da paz. O escudo da fé, uma curiosidade nesse escudo, porque ele era feito de madeira. E quando Paulo ele vai relatar aqui do escudo, quer ver? Verso 16. Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Ele fala dardo inflamado por quê? Como o escudo era de madeira, o que o pessoal fazia? Colocava fogo nas flechas para queimar o escudo. Então, normalmente, esse escudo, antes deles irem para a guerra, ele era molhado. Era uma madeira bem úmida. Porque se a flecha finca ali com fogo, não espalha o fogo. Então, o próprio Paulo ele já fala aqui, apagar os dardos inflamados do maligno. Então, a gente vai entender por que o escudo da fé, ele vai... Então, para a gente terminar... Capacete da salvação. Não precisa nem falar que o capacete, eu acho que é a armadura principal ali, porque a gente sem cabeça não faz nada, né? Então, o capacete é fundamental. Por isso que é o capacete da salvação. Porque se a gente não for salvo, de nada vai adiantar isso que a gente está fazendo aqui. E onde que o cristão perde a salvação? Começa aqui, ó. O último é a espada do Espírito. E o próprio Paulo fala que a espada ali é a palavra de Deus. A gente percebe que até agora só tinha equipamentos de defesa, né? Então, a única coisa que tem para atacar é a espada. Então, com isso daqui você consegue combater Satanás, tanto para orar, como para você ensinar, como para você pregar. É a palavra de Deus. O sétimo, ele não faz parte da armadura. É porque que Paulo termina falando assim, ó. Tomai o capacete com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito e para isto vigiando com toda perseverança. Então, é o fechamento.